Eu sou o professor Antônio Galves, eu sou professor titular do Instituto de Matemática e Estatística da USP, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, eu sou coordenador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. O CEPI de Neuromate coordena uma rede de laboratórios com pesquisadores na Unicamp. Nós temos pesquisadores na UFRJ, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos pesquisadores na Federal de Pernambuco, na Federal de Minas Gerais. Temos pesquisadores na UBA. Nós temos pesquisadores na Universidade da República do Uruguai, em Cergy-Pontoise, na França, na Universidade de Paris, com René Descartes, o professor Christophe Pulsar. Nós temos gente no Gran Sasso Scientific Institute, na Itália. Nós temos o Guillermo Cecchi, na IBM Watson, em Nova York. Nós temos atualmente 57 pesquisadores em todo o mundo associados ao projeto, incluindo jovens, pós-doutores e pesquisadores lendários como o professor Bela Bolobach. Bom, Neuromate é um centro de pesquisa em matemática. O objetivo dele é fazer a nova matemática necessária para tratar dos desafios que a neurobiologia coloca para a ciência contemporânea. E quando eu falo matemática, eu penso muito especificamente em teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades mexe com os fenômenos no qual há um acaso, entre aspas. E por que isso? Bom, porque quando você vê uma experiência típica em neurobiologia, uma coisa que é muito visível é a variabilidade que parece ser intrínseca aos fenômenos neurobiológicos. Então, por exemplo, você grava um eletroencefalograma de um voluntário observando uma certa cena. A cena é sempre a mesma. No entanto, o eletroencefalograma tem mudanças ao longo do tempo. Você grava uma outra pessoa vendo a mesma cena, o eletroencefalograma que você obtém ainda é um outro. Então, há uma variabilidade que parece ser intrínseca aos fenômenos neurobiológicos. Você pode ter um macaco repetindo a mesma ação. No entanto, os neurônios que são recrutados para isso, aparentemente, são diferentes, mudam o tempo todo. Então, há um aspecto que parece ser eminentemente variável, e variável quer dizer aleatório. Então, a neurobiologia coloca desafios para a matemática, no sentido que a matemática tem que propor objetos novos para formular esses fenômenos e esses dados experimentais. O mote principal do projeto é uma velha conjectura, a conjectura que diz que o cérebro é um estatístico, que quando você aprende, você está fazendo estatística, que quando você constrói uma memória, você está fazendo estatística. Essa é uma velha conjectura, formulada de maneira mais ou menos explícita desde o final do século XIX. O desafio mais constante na forma atual da nossa pesquisa é encontrar um quadro conceitual que permitam formular paradigmas experimentais novos para encontrar evidências empíricas que apoiem ou desmintam a conjectura segundo a qual o cérebro é um estatístico. Um outro ponto que me parece muito marcante e que está associado é o da plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de refazer conexões, ligações ao longo da vida em função das novas experiências que a pessoa tem. Então, é assim que você aprende. Nós temos um trabalho experimental com o laboratório associado ao Neuromate, no Instituto de Neurologia de Olindo Couto, com pacientes que sofreram uma lesão periférica, uma avulsão do plexo braquial. Tipicamente, um motociclista cai e ele tem um estiramento aqui. Uma parte do sistema nervoso periférico é desgarçado, o contato se perde, e aí você faz uma operação para restabelecer o contato. Você usa, por exemplo, o sistema nervoso que servia para conectar os músculos do sistema intercostal, ele passa a conectar agora também o bíceps. O que é interessante é que quando você faz essa conexão, essa gambiarra, uma zona do cérebro que antes controlava simplesmente os músculos intercostais, a respiração, agora passa também a controlar o bíceps. Então, tem um problema complicado.
o mesmo centro vai receber informações de duas zonas diferentes e vai ter que dar instruções separadas. E o que você observa é que o cérebro dá conta disso, redeslocando as ligações ao longo do tempo. E nós não sabemos explicar isso. Atualmente há um mistério de qual que é o caminho que isso segue. Esse é um problema eminentemente matemático, eminentemente probabilístico, pelo tempo que isso leva, que é variável, e pelo caminho. Eu podia dar um exemplo que está ligado a uma teoria matemática chamada teoria de grandes desvios. Então, a teoria de grandes desvios, você imagina que você tem uma topografia formada de vales e montanhas entre eles, alguns vales mais profundos que outros, e você tem agora uma bolinha que você solta. Ela vai para o fundo do vale mais próximo. Se ela estiver no topo, entre dois vales, ela fica paradinha, mas um pequeno sopro ela cai para um e para o outro. Agora, imagine você que você tem um diabinho chutando a bola ao acaso, pequenos chutinhos de um lado e para o outro. Então o que vai acontecer é que essa bola vai ficar se mexendo, tipicamente ela vai ficar muito tempo no fundo de um vale. Em algum momento ela vai conseguir passar de um vale para o outro. E se você olhar em longo prazo, você vai ver ela muito mais tempo nos vales mais profundos que nos vales mais superficiais. Bom, esse fenômeno evoca o que se chama de metaestabilidade em termodinâmica. Quando você olha a bolinha no fundo do vale, ela parece estar numa situação estacionária. Você vê ela com uma distribuição estatística de posições bastante estável no fundo, até que um dia ela muda, a situação muda inteiramente. Bom, há uma teoria matemática que descreve como é que ela passa de um vale para o outro, qual o caminho que ela segue com alta probabilidade, e que descreve também o tempo que ela leva para passar. Essa teoria é uma teoria muito bonita. Uma das coisas interessantes é que o tempo que você leva para passar é um tempo que formalmente é imprevisível, isto é, se eu te digo que você está a um tempo S no fundo do vale, isso não te ajuda a prever para onde você vai. Formalmente falando, se a intensidade do chute do diabinho fica cada vez menor, esse tempo converge para um tempo aleatório com uma distribuição que se chama exponencial, que não tem memória. Alguns anos atrás, uma equipe associada ao CEPID Neuromate fez a seguinte experiência. Tinham 2 operários agrícolas que perderam as mãos no acidente de trabalho. Não foi possível reimplantá-las. E 2 ou 3 anos depois, eles tiveram uma doação, quer dizer, mãos de pessoas que morreram que foram implantadas. E foi um grande sucesso a experiência. Você pode ver o filme da pessoa com a mão implantada fazendo movimentos extremamente sutis. Agora, o mistério é o seguinte, é que essas pessoas que eram destras ficaram canhotas. Ou seja, para os movimentos simples, elas faziam com a mão direita, mas tudo que exigia maior detalhe, usavam a mão esquerda. Quando a professora Cláudia Vargas, que trabalhou nessa experiência e que é uma pesquisadora principal do CEPID Neuromate, me contou essa história, perguntei para ela como é que ela interpretava. E a interpretação que ela me deu é quase matemática, é muito bonita, eu vou lhes contar. Ela disse, olha, possivelmente porque as zonas do cérebro que controlavam os movimentos da mão direita era muito mais bem estabelecida, tinha vales, ela não falou de vales, mas vales muito mais profundos do que o vale da região que controlava a mão esquerda, que era menos especializada. E, portanto, quando teve a dificuldade do cérebro processar o contato com as novas mãos, foi mais rápido e mais fácil fazer isso com aquela que era menos especializada, que era a mão esquerda. Bom, quando eu digo isso para você, você entende rapidamente, imediatamente, que isso é quase matemática. Então, digamos que o nosso desafio é dar um sentido rigoroso para a neurobiologia, para esse quadro de vales que eu lhes dei, e isso nos leva a desafios matemáticos novos. A neurobiologia, ela tem fenômenos e tem perguntas. Ela não é nem capaz de formular corretamente as questões se ela não tiver um aparato conceitual para isso. E esse aparato é matemático, e é matemático do tipo teoria das probabilidades e teoria estatística. No século XIX, no final do século XIX, a física se encontrou diante de um desafio. A física foi fundada por Galileu, Newton, Kepler,
no Renascimento. Mas no século XIX, com a invenção da máquina a vapor, uma nova física apareceu e que se desenvolveu rapidamente sob o impulso de jovens engenheiros e físicos, é a termodinâmica, que explica como é que a máquina a vapor funciona. O problema é que a máquina a vapor era explicada com princípios que não tinham nada a ver com a mecânica clássica. E como juntar os dois pedaços da física era, digamos, a grande questão científica do final do século XIX. Essa solução foi dada por uma pessoa, fundador, talvez da teoria das probabilidades modernas, chamado Boltzmann, que era um físico. E esse físico, Boltzmann, teve a ideia de chamar de estado termodinâmico, dizer, um estado termodinâmico, o que é um? Estado termodinâmico é uma medida de probabilidade. Uma medida de probabilidade num conjunto de configurações. Isso é um salto conceitual, nunca ninguém tinha dito isso até então. E ele, na prática, fez isso tentando formular uma teoria rigorosa matemática. Essa teoria está sendo feita até hoje, quer dizer, isso foi em 1900, um século e pouco depois, essa teoria ainda está se fazendo. Nós temos dados riquíssimos, muito complicados, de alta dimensão, que nós temos que aprender a enxergar e analisar. Então, é claro que o desafio computacional é inerente. E é um desafio que vai muito além do poder de cálculo. Nós temos que entender como acessar esses dados. Quem acredita que a potência de cálculo sozinha dá conta da ciência não entendeu nada. Quer dizer, ainda a melhor força da ciência é o cérebro humano. Então, é claro que a computação tem um desafio muito grande. Nós estamos atualmente construindo um conjunto de ferramentas para processar dados, ferramentas abertas, chamada NES, que já está sendo disponibilizada. Então, há um aspecto computacional, porque mesmo as ferramentas estatísticas que nós desenvolvemos, elas têm um desafio da dimensão dos dados. Nós estamos simulando, nós temos atualmente um supercomputador instalado no nosso laboratório em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, e cujo objetivo é simular um modelo matemático novo em larga escala, um modelo que ainda nos desafia muito, ele acabou de ser criado e nos desafia muito. Então, é claro que esse trabalho de simulação vai ser um precioso laboratório para o CEPID. Mas o que está no centro ainda de tudo, por hora, eu acho que é o desafio conceitual matemático em colaboração com os neurobiólogos. E o CEPID Neuromat tem a felicidade de ter neurobiólogos de grande competência e inteligência.